Bem-vindo a mais esta reflexão. Nós precisamos aprender a viver a vontade de Deus, a andar segundo o seu coração, revelando a sua glória, andando na sua vontade e glorificando o seu nome. Não podemos ficar pervertendo os mandamentos, mas andando segundo o coração do Senhor, expressando a sua glória, glorificando o seu nome, santificando o seu nome neste mundo. Nós podemos ler justamente lá no Evangelho de Marcos, no capítulo 7, do versículo 9 ao 13, que diz assim: E disse-lhes ainda: Vocês sempre encontram uma maneira de rejeitar o mandamento de Deus para guardarem a própria tradição. Jesus falando isso para os fariseus e para os escribas. Pois Moisés disse: Honre seu pai e sua mãe, e quem maldisser o seu pai ou a sua mãe, seja punido de morte. Vocês, porém, dizem: Se alguém disser ao seu pai ou à sua mãe, a ajuda que você poderia receber de mim é corbã, isto é, oferta ao Senhor, então vocês os dispensam de fazer qualquer coisa em favor de seu pai e de sua mãe, invalidando a palavra de Deus por meio de tradição que vocês mesmos passam de pai para filho, e fazem muitas outras coisas semelhantes. Por isso a gente precisa entender isso. Nós, muitas vezes, o que a gente faz é criar mandamentos, criar regras e doutrinas que não nos levam a viver segundo a motivação que Deus nos chama para viver, segundo a razão, mas criamos regras e doutrinas para que as pessoas simplesmente obedeçam, mas não andem na vontade de Deus. A gente necessita ter o entendimento que estas regras não podem sobrepor a palavra de Deus, elas podem existir, como, por exemplo, guardar certos dias. Isto é problema? Não é problema para o Senhor. E Paulo nos instrui sobre isso. Comer ou não comer certo tipo de alimento, isso é problema? Nenhum problema. Se você acha que deve fazer isso, faça, não tem problema nenhum. Mas quando nós criamos mandamentos e regras que nos afastam daquilo que seja a vontade de Deus, do revelar o seu reino, do glorificar o seu reino, de maneira que a gente expresse a natureza de Deus, porque são regras de homens que não nos levam a revelar o amor, a revelar a misericórdia e a graça de Deus, certamente caminhamos na direção equivocada, ou seja, em direção contrária àquilo que Deus deseja que nós façamos. Cristo nos chamou, nos salvou, nos resgatou. E tudo isso é a graça de Deus operando em nossas vidas e nos conduzindo ao arrependimento, nos educando para que a gente possa compreender a vontade de Deus. E nós somos chamados para proclamarmos as virtudes de Deus. Quando falamos de virtudes, estamos falando de expressar graça, compaixão, misericórdia, e revelarmos o amor de Deus. Jesus disse que o novo mandamento nos dava. Este mandamento é que a gente ame como Ele, e amarmos como Ele é ofertarmos as nossas vidas em favor da vontade do Pai. É isso que a gente precisa entender. Se fazemos isso, estamos na direção correta, mas qualquer coisa, qualquer outro mandamento que nos impede de expressar graça, compaixão e de revelar o amor de Deus, qualquer doutrina, qualquer dogma que a gente crie que nos impede de relacionar com as pessoas, porque achamos que elas precisam seguir alguns preceitos, isto é doutrina de homem. Isto é coisa que não nos leva a revelar o amor e nem a misericórdia de Deus. Que a gente entenda isso, compreenda estas coisas e que a gente possa ser de Deus a oferta em favor do mundo, para que conheçam do seu amor, da sua graça e da sua misericórdia. E que a gente não perverta a palavra de Deus. Graça e paz sobre a tua vida. Amém.